E eu lembro a todos o seguinte, que embora esse curso no final acabe dando quase 30 horas de aula, né? A gente meramente arranhou a superfície. Pelo menos eu acredito que agora vocês têm uma percepção mais clara de muitas coisas que até então não eram tão visíveis, né? Da Letônia até a Escócia, por exemplo, a gente tem pelo menos 200 relatos de taças que seriam postulados, né, como essa relíquia sagrada de Jesus. Alguns anos depois, uma outra taça de prata desgastada, com uma ornamentação bastante elaborada, com joias, né, foi encontrada em Antioquia. E ela também foi apresentada como o Santo Grau, né? E Toledo, na época, também disse, reivindicamos o Santo Grau. Finalmente ele apareceu e está conosco. Então tem Santo Grau em tudo que é lugar. Tá? O cálice sagrado de Cristo. E, obviamente, por causa disso, muitos historiadores são céticos em relação a esses achados mirabolantes, né? Até porque a taça, na própria Bíblia, ela recebeu só uma menção passageira, né? Mesmo que haja, né, um Santo Grau, provar, e essa é a grande questão, né? Provar que era de fato a taça usada por Cristo seria praticamente impossível. Tu não tem como fazer isso. O próprio Himmler, né, o chefe da SS, como eu já expliquei para vocês, tem toda aquela questão mítica envolvida. Pessoalmente, ele embarcou em uma missão fracassada que não deu para encontrar o Santo Grau em 1940. Essa ópera chama-se Parsifal, né, Percival, que era um dos cavaleiros da Távola Redonda. E ela foi baseada num poema medieval alemão que foi escrito por um cavaleiro chamado Wolfram von Eichenbach. O poema ele também servia de inspiração para outro caçador do grau do regime nazista, de que nós vamos falar também, que é um cara chamado Otto Ramm. Vocês sabem que existe uma série de histórias extremamente interessantes sobre os templários. O Lantz, ele apreciou o apelo popular dessas histórias todas que eu estou contando aqui. Para falar sobre isso, como eu havia dito, ele vai se basear nas ideias da teosofia da Blavatsky. À medida em que eles usavam esses órgãos sensoriais, eles teriam acesso à telepatia, e então esses poderes de telepatia, de onisciência, eles teriam se tornado inacessíveis, principalmente por causa da miscigenação dos homens deuses com os homens fera. Então, ao mesmo tempo que nós teríamos o elemento divino, nós teríamos o elemento animalesco. No meio disso tudo, ele vai criando uma estrutura mítica, uma estrutura mística, uma estrutura oculta, que vai gerar toda essa característica racial que vai implicar em uma série de desvios, né, de conduta que vão marcar o nazismo. Elas são baseadas fundamentalmente nas escrituras sagradas, mas elas são também frequentemente bastante obscenas em relação a essas escrituras sagradas. Ele também abraça certos conceitos que são extremamente perigosos, principalmente esses da miscigenação das raças e da pureza dos arianos. Por que você procura um inferno no próximo mundo? Não é o inferno em que vivemos e que arde dentro de nós suficientemente terrível? Olha o peso que isso tem dentro da construção histórica. É uma questão fundamental para a construção do discurso ideológico que vai sustentar a Alemanha durante o governo de Adolf Hitler. Tu via nesse romance aquelas peregrinações místicas, né? Aquele heroísmo cavalheiresco, né? E que tudo isso era combinado para construir uma espécie de clima emocional em que a figura do Cavaleiro do Grau representava exatamente a busca desse homem espiritual, desse homem com valores eternos, que representava uma civilização de alto valor num mundo que estava ficando banalizado. E ele foi o arqueólogo que levou essa busca do Santo Grau às últimas consequências, traindo basicamente tudo que ele acreditava, né? Ele acreditava realmente que havia certos interesses entre esses discursos e a possibilidade de se encontrar esses objetos. Então, isso é o que interessava para ele, né? E ele acreditava que existia, então, uma tradição germânica perdida e que seria possível resgatar isso. Como eram documentos secretos e envolviam uma série de coisas, inclusive uma série de nazistas que estavam envolvidos com a escravização de prisioneiros e com a morte de muitos prisioneiros e que estavam sendo levados para os Estados Unidos, como eu já havia citado quando eu falei do julgamento de Nuremberg, esses documentos não podiam vir à tona, porque estava provando que os americanos estavam selecionando quem ia para o julgamento ou não. E entre as coisas que ele escondeu estavam 25 milhões de dólares em ouro e outros valores, que seriam destinados para a fundação de um futuro Quarto Reich. Foi muito importante porque, além de financiar tudo isso, ele também financiou as expedições, né? E inclusive as expedições que levaram os nazistas à Antártica. E eles fizeram lá estudos de astronomia, de meteorologia, de hidrologia. Foram várias expedições, mas para nós a mais importante é a terceira expedição alemã, que foi entre 38 e 39
antes da guerra. Quem produzia mais óleo de baleia era a Noruega, e a Alemanha dependia muito da Noruega, né? Comprava muito óleo, né? Na verdade, ela importava, se não me engano, 200 mil toneladas por ano. Era muita coisa. E declararam posse sobre essa nova terra, chamada Nova Suábia. Mas essa base seria bastante importante, porque ela seria um ponto para reabastecer submarinos que poderiam operar aqui na América do Sul. Só foi desclassificado, ou seja, se tornou público em parte em 1952 e chama-se Operação High Jump. Em 26 de agosto de 46, um ano depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, né, foi organizada uma grande força-tarefa militar feita pela Marinha dos Estados Unidos. Eles pretendiam formar uma base chamada Little America 4, na Antártica. Ela foi uma operação confidencial. O que acontece é o seguinte, por que eu estou levantando isso tudo? Primeiro porque é uma força-tarefa muito forte. A Rússia, no caso, na época, a União Soviética, estava na guerra tão enrolada quanto todo mundo. A Guerra Fria viria a se estabelecer nos anos seguintes, mas ela ainda não existia. Havia as vantagens da guerra e havia as desvantagens. Havia bilhões de dólares em dívidas para serem postas em ordem, pagar e tal. Uma operação dessas custou milhões de dólares aos cofres públicos, né? Aquilo saía verticalmente da água a uma velocidade tremenda. Voava entre os mastros do navio tão depressa que a turbulência que causava fazia andar para frente e para trás a antena do rádio. É muito interessante isso, tá? É muito interessante isso, porque são relatos esparsos, e aí tu vai dizer, os caras estavam alucinando. Pode ser. Os caras estavam drogados. Pode ser, né? Os caras estavam loucos. Pode ser. E eles eram recrutados mesmo assim. Pode ser. É uma possibilidade, né? Nada impede, né? Mas existe uma polêmica aí, certo? Existem várias coisas que nunca ficaram claras. Por outro lado, também tu tem que fazer as questões, né? Onde foram parar certos objetos, né? Então, isso tudo traz, de certa forma, um discurso que, por mais doido que seja, ele é coerente, ele te apresenta uma esperança, ele te apresenta argumentos e te coloca, em termos de autoestima, num mundo completamente diferente da desgraça que tu tava. Então não tem por que ele não ser aceito, né?